dia. Ih, tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Vocês são bagunceiros, né? Tava tocando a música anterior, aí todo mundo dá abracinho. Aí quando eu fui ver, tava todo mundo ali. Um bolinho, né? Vamos lá. Vamos dar um pouquinho de aula de história. História não, cultura, né? Projeta pra mim essa imagem, por favor. Nossa, ficou distorcida. Ela não é assim na vida real, tá bom? Você pode procurar na internet, mas o nome dessa escultura, ela se chama Pietà, que é piedade. E ela hoje se encontra na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E ela foi esculpida por Michelangelo quando ele só tinha 23 anos. É uma das obras mais conhecidas de Michelangelo. E ali, talvez não dê para perceber, mas aquela é a Maria, mãe de Jesus, segurando Jesus no colo dela, né? Depois de Jesus ter morrido. E algo lindo que me contaram é que Michelangelo foi a mesma pessoa que pintou a Capela Sistina, mas ele não gostava de pintar, ele gostava de esculpir. Porque ele entendia que havia aquela pedra de mármore e ele só precisava achar aquilo que Deus já tinha criado. A única coisa que ele tinha que fazer era limpar aquela pedra de mármore de tudo aquilo que estava em volta e achar aquela imagem de Deus. E eu quero falar sobre isso hoje, né? Sobre a gente achar a imagem de Deus nas nossas vidas, que é mais ou menos como a nossa fé. Aquilo já está lá, aquele plano de Deus já existe, mas existem coisas que a gente precisa fazer para encontrar aquela imagem, né? Vamos abrir a Bíblia agora, em Isaías 46, versículos 9 e 10. Queria pedir para todo mundo pegar a Bíblia. Está todo mundo com Bíblia? Sem ser o sabre de luz, assim, Bíblia. Isso. A única maneira da gente se familiarizar com a palavra é usando-a. Vamos lá, Isaías 46, versículos 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim. Que anuncie o fim. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o que ele diz? Deus já tem um plano para a nossa vida. Deus tem um sonho para a sua vida. Deus já tem algo que está preparado por você, te esperando. E você precisa acreditar nisso. A especialidade de Deus é executar esse plano na nossa vida. E a nossa especialidade é qual? Deveria ser, né? A nossa especialidade deveria ser acreditar. Mas muitas vezes a nossa especialidade é desobedecer. A nossa especialidade é colocar a nossa mão no plano de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Porque às vezes a gente tem dúvida. E a gente fica assim, mas como assim Deus tem um plano para mim? Como é isso? E se eu não gostar do plano de Deus? Tem essa possibilidade, eu posso não gostar do plano de Deus, não é isso? Eu estava pastoreando uma pessoa, eu pastorei muitas mulheres, né? E aí, logicamente, estávamos falando sobre relacionamento. E aí ela tá lá na espera, né, da pessoa de Deus para ela, não sei o quê. E aí ela falou assim para mim, pastora, cara, e se ela me mandar ficar com aquela pessoa ali? Porque ele é uma pessoa da igreja, né, uma pessoa de Deus. E se Deus falar para eu ficar com essa pessoa, o que eu vou fazer? E ela já quase chorando, desesperada, assim, tipo... Não é assim que Deus opera, sabe? Não é assim que Deus opera. Eu falei, fica tranquila, Deus conhece os sonhos, os seus sonhos, Ele conhece os desejos do nosso coração. Você não precisa ficar tão desesperada. Mas o entendimento disso, de que já existe uma coisa pronta, de que a gente precisa andar na direção, isso é uma chave espiritual.
que muitas vezes a gente esquece no caminho. O tempo todo a gente esquece no caminho. Então vamos ler como não esquecer sobre isso. Romanos 12. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício. Vou dormir, gente. Vamos junto. Que apresenteis o vosso corpo em que é o vosso culto racional, e não vos, mas transformai-vos para que qual seja a boa. Vamos dividir em partes. A vontade de Deus, ela é ruim? Ela é chata? Ela vai fazer uma coisa terrível na sua vida, igual a menina estava desesperada que ia ter que ficar com o cara? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que às vezes a gente quer fazer o que a gente quer. Quem já quis fazer? Eu conheço vários, eu nunca. Existe um pré-requisito, uma letra pequena no contrato que a gente vai ler aqui junto. Ó. O que está falando antes? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo que, através da nossa mente, da nossa razão, a gente tem que querer oferecer o nosso corpo em sacrifício. O que significa isso? Oferecer o corpo em sacrifício. Oferecer o corpo em sacrifício é você oferecer a sua vontade para o Senhor. É você entregar a sua vontade para Deus porque você entende que Ele tem uma vontade para você, que é perfeita, que é boa e que é agradável. Então, quando ele fala sobre o culto racional, significa que a gente precisa fazer isso a cada dia de uma forma quase que racional mesmo. A gente tem que escolher fazer isso. E algo muito forte que ainda está nesse versículo, ele fala sobre transformar a nossa mente aqui, ó. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se o teu entendimento não se transforma, se a sua mente não consegue se transformar para aceitar que Deus tem uma vontade para você, como é que você vai andar na direção dessa vontade? São coisas que estão completamente entrelaçadas. Você precisa transformar a sua mente para que você acredite piamente que Deus ama quem? Deus ama você. A questão é que às vezes é muito difícil na nossa mente carnal a gente entender que Deus ama a Carol. Deus me conhece. Deus sabe mais de mim do que eu mesma. E a gente precisa entender, e a gente precisa guardar no nosso coração esse amor. Porque essa é a nossa garantia. Essa é a nossa garantia. Porque coisas acontecem na nossa vida o tempo todo. O tempo todo a gente passa por decepções, a gente vive situações tristes. Mas quando a gente acredita que Deus nos ama, a sua mente foi transformada, entende? E aí você sabe que, olha, ainda que o teu barco vai sacudir, você não vai afundar. Deus vai estar com você. Então, nesse momento, a gente está livre de andar desgovernadamente pelos nossos sentimentos, pelas circunstâncias, mas a gente tem uma fé que continua, uma fé que permanece. O inimigo pode esperar qualquer coisa, menos que a gente permaneça. E isso é algo que a gente precisa guardar no nosso coração, porque o tempo todo, o que a gente quer fazer? A nossa vontade, mas antes disso, a gente quer desistir. Quero desistir, porque está muito difícil. Eu não aguento mais. Quem já falou eu não aguento mais? Eu não consigo. Hoje eu fui falar com uma pessoa sobre aula bíblica. Falei, poxa, por que você não vem na aula bíblica? Ah, eu não consigo acordar cedo. Não existe eu não consigo. Eu não decidi acordar cedo. Eu não decidi fazer isso. Eu não consigo fazer dieta. Não existe eu não consigo fazer dieta. Nada é maior do que Deus na nossa vida. Nada é maior do que a vontade dele para a gente. Ah, eu não consigo parar de mentir. Não é verdade. Você não decidiu parar de mentir. Ah, eu não consigo ser diferente. E a gente tem que ver que o monstro do não consigo, ele ataca o tempo todo a nossa vida. Ah, eu não consigo, eu não vou conseguir.
Isso é uma mentira. Isso é algo que o inimigo fala para manter você paralisada. E é importante a gente guardar essas coisas porque isso é uma tática de guerra contra o inimigo mesmo. Porque o tempo todo é isso que ele quer dizer para você. Que você não vai conseguir, que você não pode, que aquilo é maior do que você. Mas o que Deus fala sobre isso? O que Deus fala? Ele fala que você é mais do que... Você é mais do que vencedor. Vamos lá. Vamos abrir em Marcos 11. Novo Testamento. Marcos 11, 22 e 23. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será. Uau, então é isso. Vou andar pela rua falando para os montes, sai daqui, vai para lá, faz isso agora. É isso? Deus está falando sobre você declarar a sua fé, Deus está falando sobre você acreditar, mas não é uma crença segundo os seus desejos, né? Senão Deus vira Aladim, né? Agora eu quero isso. Faça Deus. Não é isso. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está explicando, é que nós temos que ter uma fé atuante. Uma fé que não é morta. Uma fé que faz algo a respeito daquela promessa de Deus na sua vida. Uma fé que vai naquela direção. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro já estava morto. E na época as pessoas mais ricas, elas eram sepultadas numa grande gruta, que tinha uma grande pedra que fechava aquela gruta. Quando Jesus chegou diante daquela pedra, o que ele falou? Tirai a pedra, saúde, tirai a pedra. Mas Jesus não podia ter feito qualquer coisa com aquela pedra? Esturricai pedra, pedra desaparecei, pedra some. Não podia? Mas por que ele manda aquelas pessoas tirarem a pedra? Porque ele espera que você tenha uma fé que atue. Uma fé que acredite, porque ninguém ia lá tirar aquela pedra se não acreditasse verdadeiramente que Jesus podia trazer Lázaro à vida. Então, existe uma parte nossa no cumprimento dessas promessas. Michelangelo não teve que limpar toda aquela imagem para ele achar aquilo que ele entendia ser a vontade de Deus? Existe algo que você precisa fazer. Porque às vezes a gente tem um conceito errado de que a fé é algo automático e que, não, eu tenho muita fé, mas o que você está fazendo a respeito? O que você está fazendo para ir na direção daquilo que Deus falou para você que ia se cumprir na sua vida? O que você está fazendo? Eu quero passar num concurso. Eu quero passar num concurso. Eu quero terminar minha faculdade mais rápida. Mas o que você está fazendo? Eu estou fazendo, pastora, 3 matérias. Eu estou fazendo 3 matérias, pastora. E já estou assim, é muita coisa para mim. Você vai terminar sua faculdade mais rápido? Eu quero passar naquele concurso. Você está estudando? Não estou estudando, mas eu ando com o meu livro para cima e para baixo. É um processo de osmose. Isso é ter uma fé atuante? Isso é ir na direção? Deus espera que a gente faça algo. Mas quer dizer que Ele não pode fazer aquele milagre? Ele pode fazer aquele milagre, mas se Ele fizesse esses milagres sem que a gente faça nada, a gente vai virar o quê? Pessoas letárgicas, pessoas acomodadas, pessoas que não fazem nada na direção daquilo que se quer. E vamos lá, vamos ler as letras pequenas aqui do Mover o Monte. Agora vem aquela parte que nem todo mundo gosta. Vamos lá, no 23, aí continua. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração.
Muitas vezes a gente duvida no nosso coração. A gente está até indo na direção daquilo, a gente acorda cedo, a gente estuda, a gente faz umas matérias, mas a gente, no nosso coração, não acredita. Então, no momento em que você não acredita no seu coração, é como se internamente você estivesse declarando para você mesmo que você não acredita que Deus vai fazer aquilo. Dentro de você, existe algo que concorda com quem? Com o inimigo. Porque quem é o pai da dúvida? Então, porque é muito forte, porque é nesse lugar que o inimigo atua. Ele vem como um ladrão, querer dizer que aquilo que você recebeu, e poxa, você estava num culto, e você sentiu no teu espírito que era aquilo, e você sabe que aquilo é uma vontade de Deus para a sua vida, e aí vem o inimigo como um ladrão, sorrateiramente quer roubar aquilo de você, com não vou conseguir. Ele quer roubar aquilo de você com, é difícil demais, é muito pesado para mim. Só que nem sempre a gente resiste a essa voz da dúvida. A gente simplesmente permite que essa voz da dúvida vá ganhando espaço, até virar algo bem grande que tome você. E aí onde foi parar o monte se mova? Foi totalmente aglutinado pela voz dessa dúvida no seu coração. E você precisa lutar contra isso. Porque Deus não está aí. E você precisa entender que isso é uma batalha espiritual, é algo que você precisa combater. Realmente lutar contra isso. Porque o que o inimigo não quer? O inimigo não quer o nosso relacionamento com o Senhor. Ele não quer que as coisas se cumpram. Ele quer dizer para você que Deus falhou. Mas Deus não falha. Todas as promessas dele vão ser cumpridas. Dentro do tempo dele. Mas elas vão ser cumpridas. E aí você precisa entesourar isso dentro de você. E cada vez que vier a voz da dúvida, você vai falar, não, eu creio. Mas eu não estou falando de você ser movido pelos seus desejos, sabe? Ai, Senhor, eu quero muito ser rica. Eu creio que eu vou... Sabe, não é isso. É uma convicção dentro do seu coração de que aquela é a vontade de Deus para você. É completamente diferente. A gente não está falando de sentimento. Eu não estou falando de razão. Eu estou falando de uma convicção espiritual. Entende? E aí, vamos lá. Depois que ele fala de duvidar em seu coração, o que ele fala logo em seguida? Mas crer que se fará aquilo que diz. É fácil crer quando Deus faz, né? Nossa, pastora, Deus fez um milagre na minha vida. Menina, quero dar testemunho na igreja. Mas e crer antes que ele tenha feito? E crer que ele vai fazer? E conservar a sua crença? Será que a gente não precisa exercitar isso? Foi muito forte o Vitor, filho da pastora, que tem 10 anos, mas ele é muito profundo espiritualmente, ele me pastoreia várias vezes. Ele falou uma coisa muito linda sobre fé, que ele falou que quando você tem fé, você não precisa esperar nada em troca. Porque aquilo que você já tinha que receber é a fé que você tem. Então, a gente não entende que ter fé já é um privilégio em si. Meu coração tem fé. E isso ninguém pode roubar de você se você proteger, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso, falei, nossa, realmente eu não preciso receber nada em troca porque eu já recebi, eu tenho a fé. E aí vamos ver aqui uma passagem. Lucas 7. Livro seguinte. Versículos 6 e 7, mas vou explicar antes. Centurião era uma pessoa do exército, ele era um centurião romano, e ele comandava pessoas, né? Ele tinha uma centúria debaixo dele, ele comandava uma legião de pessoas, e todo centurião, ele era especializado em dar ordens e que essas ordens fossem cumpridas rapidamente. É isso que faz o centurião. Aí vamos lá. Ele estava com um servo que estava muito doente. E o coração dele se compadeceu daquele servo.
Então ele tem um encontro com Jesus e fala assim: e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Primeiro que ele não foi encontrar Jesus, ele mandou que pessoas fossem, porque ele não se achava digno de estar com Jesus. E ele não esperava que Jesus fosse na casa dele, mas ele honrava tanto o Senhor. E ele era um romano. Ele era um gentio. Mas ele reconhecia a autoridade de Jesus na vida dele. E ele acreditava que bastava o quê? Uma palavra. Se você falar que ele vai ser curado, ele vai ser curado. Será que a gente não precisa ter a fé desse centurião? Por que será que a gente tem que ouvir tantas vezes a mesma coisa? Tantas vezes a gente precisa ouvir as mesmas promessas. Tantas vezes é só uma vez. Jesus falou para você, você vai conseguir. Você vai sair disso, você vai ter vitória. Poxa, eu estou fazendo a minha parte, então isso vai acontecer. Precisamos ter essa fé. Só que o lindo aqui, a fé dele tinha a ver com a honra que ele dava para o Senhor. Ele honrava Jesus. Ele honrava Jesus de uma tal maneira que ele falava: olha, você nem precisa ir na minha casa. Só declara algo para o meu servo que eu sei que vai acontecer. Então, em várias passagens, inúmeras passagens, Jesus, quando vai curar, ele pergunta: você tem fé que isso pode ser feito? A sua fé te curou. Inúmeras passagens, porque existe algo que a nossa fé produz. Quando aquela mulher que estava com o fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus, no meio de uma multidão, o que ele sentiu? Senti sair poder de mim. Como assim? Milhões de pessoas tocando nele, ele no meio do vucu-vucu, e ele sentiu sair poder dele. Então, a nossa fé, ela tem uma fagulha que acende o milagre. E por isso que toda hora o inimigo vem para roubar essa fé, você está entendendo? O tempo todo, o grande combate é esse. Porque a nossa fé tem essa força de atuação. E o último ponto que eu queria falar é que orar não é pedir esmola. Muitas vezes a maneira como a gente se posiciona diante de Deus é uma maneira errada. A gente fica implorando por aquilo, mas na realidade a gente não faz nada naquela direção. Aquilo que essa mulher do fluxo de sangue fez, ela fez tudo o que ela podia fazer. O que ela podia fazer naquele momento? Ela podia exercitar a fé dela através do toque na orla da veste de Jesus. E foi isso que ela fez. Mas muitas vezes a gente está num processo anterior e a gente entra no engano de achar que a única coisa que a gente precisa fazer é ficar embaixo do lençol orando. Para que Deus faça uma grande revolução na sua vida. Ah, eu queria ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Tá. Mas o que você está fazendo? Você está obedecendo a Ele? Você está lendo a palavra? O que você está fazendo? Não, eu estou orando, pastor, eu estou orando muito. Tudo bem, mas orar é bom. Mas será que é só isso? Será que Deus não espera que as nossas orações venham cheias de louvor a Ele? Onde a gente vai honrar o Senhor, falar: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio que você vai fazer isso na minha vida, porque você me prometeu. E eu vou andar nessa direção. Vamos abrir nosso último versículo. Josué 1, 9. Qual era o contexto? Josué estava prestes a entrar na Terra Prometida, né? O pessoal já tinha ficado quantos anos no deserto? 40 anos rodando naquele deserto. Provavelmente uma galera morreu no caminho, né? Josué era um dos últimos daquelas pessoas que estavam para tomar aquela terra prometida, né?
E muitas vezes a gente tem uma visão errada sobre a terra prometida, onde a gente acha que tudo vai estar pronto. Não é isso? Ah, terra prometida, cara. Cheguei na minha terra prometida, saí do deserto. Aí olha o que Deus fala para ele. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... Mas peraí, como assim? Por que Deus está falando para ele se esforçar e para ele ter bom ânimo? Devia ser porque ele devia estar um pouco desanimado, né? Ele tinha mandado os espias lá. Teve um povo que voltou falando que tinha um pessoal gigante, né? Adiante deles tinha um mar que precisava ser ultrapassado. E aí? O Rio Jordão estava ali diante deles, eles precisavam atravessar aquilo. E Deus está falando, esforça-te e tem bom. Então, muitas vezes, para a gente chegar na terra prometida, existem coisas que acontecem, existe uma luta para você manter sua fé. Josué não podia ter deixado de acreditar, cara, como assim? É tanta dificuldade. Por que eu tenho que fazer isso tudo? Por que eu tenho que me esforçar tanto? Porque sim, porque tem, porque muitas vezes para a gente alcançar a promessa de Deus, a gente vai ter que lutar para guardar nossa fé no caminho. A gente vai ter que lutar para permanecer, a gente vai ter que lutar para continuar. Isso quer dizer que você não vai conseguir? Não. E outro dia eu estava andando, estava dirigindo e eu vi uma placa falando assim, num lugar muito inusitado. E aí, era um dia meio difícil, sabe aqueles dias difíceis? Foi um dia difícil. E aí a placa falava assim, não peça para Deus diminuir o peso. Peça para Deus te dar ombros mais fortes. Então, muitas vezes Deus quer exercitar o seu ombro, Ele quer te dar mais força, Ele quer fazer com que você chegue do outro lado fortalecido. Está entendendo? Então, que vocês possam guardar a fé de vocês, que vocês possam lutar por essa fé. E aí eu queria fazer um exercício com vocês agora. Você pode pegar para mim, pastora Érica? Você pode ajudar também? É um exercício, hein? Que vai ter que fazer, vai fazer você sair da sua cadeira, né? Olha só, o exercício. O forte nessa passagem de Josué, gente, vocês são tão desobedientes, não falei nada disso, não falei para abrir, aí ó. Vocês são, o pessoal daqui é bagunceiro, né? Deixa fechadinho, cuida da sua curiosidade. O forte desse Jordão que separava Josué da terra prometida é que o Rio Jordão ele começava de um lugar muito alto e ele ia até um lugar muito baixo. Então ele tinha uma correnteza muito grande. Não é que ele tinha que atravessar uma poça, ele tinha que atravessar um rio. E naquela época, diz a Bíblia aqui, que estava em época de cheia. Ou seja, eles tinham que atravessar com a arca aquele rio. E conta a Bíblia que a água só se abriu no momento que o sacerdote tocou o pé dele na água. Não antes. Naquele momento, Josué tinha que acreditar que Deus ia fazer alguma coisa. Olha só, vou ter que atravessar esse rio com essa correnteza, com cheio de água. Como é que eu vou fazer? Esforça-te e tem bom. Essa deve ter sido a promessa que alimentou o coração do Josué naquele momento. Eu vou ter que acreditar em Deus, eu vou ter que acreditar que Ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele não me mandou aqui para morrer.
E muitas vezes a gente precisa fazer isso na nossa vida, a gente precisa acreditar que a gente vai ter que colocar o pé, que a nossa fé vai ter que ser atuante e a gente vai ter que andar. Vai andando, Deus vai fazer alguma coisa. Jesus, quero orar por cada um aqui, Pai. Pai, quero te pedir por unção de conquista, Senhor. Jesus, que cada um possa tomar posse dos seus sonhos, Senhor. Eu repreendo, Jesus, a atuação do inimigo, Jesus, que quer roubar, que quer trazer dúvida em nossos corações, Senhor. Eu oro, Jesus, que cada um aqui seja preenchido com fé, Senhor. Uma fé atuante, Senhor, uma fé em ação, Pai. Jesus, que muitos testemunhos sejam dados nesse altar, Senhor. Testemunho de vitória, testemunho de que você é o Senhor, de que só você é o Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que cada terreno que o inimigo tente roubar, que a gente possa conquistar 3, 4, 5, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, que vocês possam ter um domingo abençoado. Amém.